Obrigado por acessar o nosso canal mais uma vez. Eu sou Nilo Machado, consultor perito, sócio-diretor da Atitude do Brasil Consultoria e Perícia. Eu sou Ronaldo Sá, diretor da RSO Assessoria e da Imoviord. Vamos tratar de alguns assuntos para contribuir em seu empreendimento. Neste bloco vamos falar sobre o laudo de inspeção predial. Aqui conosco está o Ronaldo da RSO Assessoria, que vai nos ajudar a entender mais sobre esse tema. Olá, amigos. Bom, quando se fala em laudo de inspeção predial, o assunto é muito amplo. Existem diversos tipos de laudo. Existe laudo que as pessoas usam para efeito jurídico, que é justamente para delimitar o certo e errado em um questionamento jurídico. Existe laudo que serve para mensurar um imóvel no momento de uma comercialização. E existe laudos que servem para você ter um raio-x do edifício. Eu acho que nesse bloco vamos focar somente nesse laudo da verificação dos sistemas que compõem um edifício, do qual a pessoa pode usar para a elaboração de um plano de gestão da manutenção, que nem nós comentamos no outro vídeo. A ideia é contratar um profissional habilitado que possa verificar os diversos sistemas que compõem um edifício e dar um raio-x do real estado de conservação dos mesmos. Identificar possíveis pontos problemáticos, manifestações patológicas, ações que demandam correções a curto, médio e a longo prazo. Isso é muito importante, porque assim, um edifício ele é composto de uma centena de sistemas. E para isso, o mesmo tem que ser dividido por categoria do profissional. Se faz necessário a verificação de todos eles, pois em não havendo um planejamento da manutenção, não havendo um planejamento das ações que demandam desse laudo, as pessoas sempre irão atuar de forma corretiva. E o custo nisso é extremamente caro e impossível de ser planejado. Se você, por exemplo, compra um carro e nunca troca o óleo, nunca calibra o pneu, nunca faz manutenção nenhuma, uma hora ele vai te deixar na mão. Uma hora ele vai quebrar e você vai ficar na mão. Mesma coisa um edifício. Você tem que ter uma série de ações que precisam ser feitas. Agora, todos nós sabemos uma ideia de quando trocar o óleo, cada 10 mil quilômetros ou menos, quando calibrar pneu, isso tudo nós sabemos. Existem alguns edifícios mais antigos, por exemplo, em que essa gestão das manutenções estão perdidas. Aí o laudo se faz necessário. A gente chama de laudo, mas eu pessoalmente gosto de chamar de verificação do sistema. É uma verificação visual com o embasamento técnico de um profissional, do qual vai verificar todos os sistemas, identificar possíveis pontos e propor uma ordem do qual os mesmos devem ser corrigidos. Então é isso. O laudo, neste momento, ele é uma ferramenta de subsídio e não um documento para simplesmente ficar em brigas jurídicas. Ronaldo, tem ainda um mito que as pessoas entendem que o laudo custa caro. Como devemos entender essa questão? O laudo custa caro realmente? Bom, o laudo ele tem um preço de mercado, mas assim, se for bem empregado, se for utilizado da forma correta, ele se torna muito barato. Vou te dar um exemplo. Se você, durante uma verificação, descobre uma pequena infiltração embaixo de uma piscina, por exemplo, corrigir um problema no início, ele custa bem menos do que corrigir um problema quando ele já cresceu. Então assim, como esse raio-x que a gente chama de todo o edifício ele é feito, são identificadas todas as manifestações patológicas e são identificados os pontos onde devem ser tomadas ações com o menor investimento para ter o maior resultado. Uma dessas intervenções que ocorra de forma correta
já paga um laudo facilmente. Por isso que eu falo, o laudo ele não é caro. O caro é você não tomar ação nenhuma e levar o seu condomínio de uma forma simplesmente corretiva. Quebrou o cabo do elevador? Corrige. A piscina está infiltrando? Corrige. O portão parou de funcionar? Troca o portão. O vidro das janelas não estão funcionando? Troca a janela. Desse jeito custa muito caro. Ao passo que se você tem um plano, se você teve uma verificação ao longo da vida, se você contratou um laudo de um profissional habilitado, uma simples graxa no momento certo, no local correto, faria com que o sistema atingisse a vida útil dele, atendendo o desempenho do qual ele foi proposto. E não chegar o fim da vida útil dele bem antes daquilo que é planejado por falta dessas verificações. Perfeito. E em que momento que nós devemos contratar o laudo? Em que momento que o responsável pela manutenção, seja do condomínio, né, do empreendimento, que momento que ele deve contratar esse laudo? Bom, esse assunto ele é meio complexo. Como eu te falei, nesse nosso bloco a gente está falando dessas verificações. Então é o seguinte, se seu edifício é antigo, você não tem um plano de manutenção implementado, você não planejou nenhuma ação, a contratação deste laudo de verificação é no início, onde um profissional habilitado, junto com os demais, já que para fazer verificação elétrica hoje tem que ter uma formação específica, para fazer uma verificação civil é outra formação, para os assuntos mecânicos do edifício é outra habilitação. Eu falo isso porque pode ser ou engenheiro ou arquiteto, e cada um dentro da sua linha de trabalho. Da sua linha de trabalho. Não temos que respeitar muito isso. Aqueles laudos do qual a pessoa fala que faz tudo, a menos que ele tenha uma super formação profissional de todas as especialidades, existe, mas não são muitos. Exatamente. Se torna um documento que pode de repente te trazer mais prejuízo, por você tomar ações equivocadas com ele. Mas assim, voltando, se seu imóvel ele é antigo, você nunca fez um plano de manutenção, você contrata um laudo desse, a pessoa vai verificar todos os sistemas, você vai implementar essas verificações, vai criar um plano de manutenção para garantir que seu imóvel fique em ordem. A única maneira de ter um imóvel em ordem é você documentar as ações que você tem que fazer e fazê-las, e documentá-las e arquivar as ações. Como o mandato de um síndico ou de um responsável legal pela edificação ele tem um tempo limitado, essas informações têm que estar arquivadas de um modo do qual você consiga passar para o próximo, com transparência e clareza. Não pode pegar todas essas informações, ocultar, e o novo síndico assume, ele não sabe mais como que é feita as manutenções. Por isso que a existência desse plano baseado num laudo de verificação inicial, ele é muito importante. Depois que você implementou um plano de manutenção baseado num laudo desse, passa um ano, passa dois, no momento em que a pessoa se sentir oportuna e quiser verificar, ele pode contratar um novo laudo, para verificar se as ações que foram planejadas estão corretas. Conforme a BNT 5674, o plano de gestão da manutenção ele deverá ser validado anualmente. Isso não quer dizer que você tem que contratar um laudo anualmente. Mas, caso haja essa possibilidade, seria uma excelente ferramenta. Um complemento de informação que é importante também, quando você vai contratar um laudo, então você entende assim, eu vou contratar um laudo de inspeção predial. Bom, o que você precisa realmente? É bom entender que quando você chama um profissional, quando você busca esse profissional no mercado para que ele faça um laudo de avaliação do teu empreendimento, você tem que definir o que você precisa. É importante que você diga para este profissional quais são as áreas de atuação que estão mais deficientes que você precisa, até para que ele balize. Muitas vezes você precisa de um laudo menos complexo. Sim. Ok? Que não envolvam todas as áreas. Como, por exemplo, o Ronaldo nos citou aqui várias áreas de atuação. Muitas vezes você precisa de um laudo de verificação de um elevador, e você vai precisar de um engenheiro mecânico que faça certas verificações. Da mesma forma, nas suas instalações elétricas, você vai precisar de um engenheiro eletricista para verificar, né? Ou do sistema
de descargas atmosféricas, você vai precisar também do engenheiro eletricista. Então, é importante ressaltar que em determinados momentos, você precisa definir o escopo do que você quer e deixar claro para que, ao contratar ou ao solicitar propostas para essas empresas, você consiga homogeneizar, que você esteja tratando de forma igual o comparativo desses laudos para balizar os profissionais que você precisa. Tá certo dessa maneira a colocação? Correto, porque assim, não pode se contratar um laudo simplesmente pelo menor preço. A ideia não é essa. Porque assim, uma informação que não esteja descrita na proposta pode te levar ao equívoco. Que nem, caso sejam necessários ensaios, daí é um laudo de inspeção, os mesmos deverão estar contemplados na proposta. Para isso, a melhor forma é, no momento da contratação, definir um escopo correto. Muito bom. Para que tudo seja comparado nas mesmas características. Para quando você for fazer seu mapa comparativo, ter com clareza que você está comparando o profissional da primeira, da segunda e da terceira empresa com o mesmo produto. Se você contrata um laudo, por exemplo, mais barato, com certeza o mesmo pode se tornar o mais caro, em havendo um ensaio do qual não foi descrito. Perfeitamente. Bom, finalizamos este bloco. Mais uma vez, agradecemos a sua participação. Acessem os nossos sites e participem conosco. Ok, pessoal? Continuamos por aqui. Vamos semanalmente colocar um vídeo para que você tenha acesso a essas informações técnicas que pode contribuir para a sua gestão do condomínio. Ok? Até mais!